Para quem não me conhece, eu sou a Camila Souza, eu sou nutricionista e eu ajudo pessoas com diabetes a controlar a glicemia em apenas 4 semanas. E hoje eu vim falar um pouco sobre a importância do monitoramento da glicemia, a importância de monitorar a glicemia sempre, o porquê que é importante você fazer esse controle da glicemia para melhorar a sua saúde, para melhorar o seu dia a dia. Então, para você entender que isso é importante, não é brincadeira, você tem diabetes, diabetes é uma doença séria, então a gente não tá aqui para brincar, né? Então é muito importante você entender que você tem que sim fazer o monitoramento da sua glicemia, você tem que sim fazer o monitoramento dos horários que você mede a sua glicemia ao decorrer do dia a dia e monitorar também o que você come, né? Então é muito importante tudo isso. Isso engloba tudo isso, isso é muito importante, certo? Então existem vários fatores que englobam, né, normalmente, para acontecer uma hiperglicemia, uma hipoglicemia ou algum sintoma alterado da diabetes. Então, existem vários fatores que pode estar acontecendo para vocês levar a isso, certo? Então, vamos lá. Por que é importante controlar a sua glicemia? Eu acho que todo mundo tem que saber desde o momento que acorda até o horário de dormir. Nossa, Camila, você quer que eu meça o dia todo? Não, gente. Horário importantíssimo ao momento que você acordou. Mas ao momento que você acorda, você mede sua glicemia, vê como está, toma um café da manhã reforçado. Assim como eu vivo falando aqui nos meus vídeos, o que é tomar um café da manhã reforçado? Tomar um café com uma proteína, com um carboidrato, com um cafezinho preto, com uma fruta, e assim você faz um café da manhã reforçado, tá? Se não entendeu, confere os meus vídeos que eu explico um pouco sobre isso. E aqui, o controle de monitorar, né? O monitoramento da sua glicemia é importante porque se você não controlar, pode te prejudicar, de forma ruim, gente, de prejudicar. A palavra prejudicar já é uma palavra forte, né, para vocês entenderem que vocês podem levar a complicações mais sérias, certo? Então entenda, você, principalmente que tem diabetes tipo 1, o não monitoramento dessa glicemia pode levar a hiperglicemia, a hipoglicemia, e se tiver isso constantemente, pode levar a problemas sérios, como diminuir a cabeça mesmo, diminuir, como é que fala? Neurologicamente, ela diminui o que você tem, vai perdendo aos poucos. Então você pode ir ficando meio drogado, assim, vamos pôr por exemplo, pelo fato de você ter essas hiperglicemia ou hipoglicemia constante. Então você pode ir perdendo os seus movimentos principais, ou perdendo também as suas ações, certo? Então sim, pode levar a isso, sim. Pode levar a resistência à insulina, pode levar a problemas nos rins, que isso é muito complicado quando chega com problemas nos rins, gente. Diabetes e problemas nos rins não dá certo, leva a muitas outras complicações. Então, para vocês entenderem que é importante monitorar a glicemia, certo? E quais são os sintomas? Só para vocês entenderem, quais são os sintomas que mostram que você está com uma hipoglicemia? A hipoglicemia nada mais é quando você está com níveis muito baixos de glicose no seu sangue, quando você está quase zerada de glicose, que você não comeu ou você não tomou a insulina corretamente. E normalmente o que mais pega é o você não comer no horário certo. Então, pode ter suor, muito suor, sonolência, fraqueza, coração acelerado,
tremores, dores de cabeça, fome, confusão mental e entre outros que eu já citei aqui no meu feed, que eu já falei sobre hipoglicemia e hiperglicemia. Só tô dando um resumo para vocês entenderem a importância desse monitoramento, certo? Então, para vocês entenderem que esses sintomas podem levar à hipoglicemia, que é onde a gente tem que focar agora. Então, varia muito de pessoa para pessoa esses sintomas, então não quer dizer que o seu sintoma vai ser muito igual aos outros, mas normalmente tem sim uma visão turva, tem sim um tremor quando tá com hipoglicemia. Fica fraco, gente, a pessoa perde a noção, perde os sentidos. Então, é quando os níveis estão muito baixos e aí leva a hipoglicemia. E quando os níveis de glicemia estão realmente muito baixos mesmo, pode acontecer de levar a um coma hipoglicêmico. Esse coma hipoglicêmico faz seu cérebro diminuir as funções dele nesse momento. Você meio que fica drogado, assim como eu falei, mas isso é muito pra frente. Se caso você conseguir fazer isso sempre, ter hipoglicemia sempre, você pode ficar com isso, tá? Então, você paralisa, você para, você não consegue pensar nesse momento. Às vezes, se você estiver sozinha, é muito perigoso. Então, eu já presenciei muitas vezes isso, gente. Então, infelizmente, acontece sim. A pessoa perde o sentido, a pessoa não sabe o que faz. Então, tem que ter sempre uma pessoa por perto entendendo que você tem diabetes e que ela tem que te ajudar. Então, é muito importante, gente. Por isso que a gente não tem que chegar à hipoglicemia, a gente tem que comer. Come o dia inteiro, de 3 em 3 horas, um pouquinho. Não vai matar ninguém, tá? Mas, como eu falei, não é só pela alimentação, né? Então, tem que tomar muito cuidado, pessoas com diabetes. Como que eu posso cuidar de uma hipoglicemia? Vamos lá. Primeiro passo, que é o mais importante, comer de 3 em 3 horas, que é o se alimentar bem, que é o comer correto, comida saudável, de 3 em 3 horas. Você come um pouquinho e não fica beliscando o dia inteiro ou fica um período longo sem comer, tá? Então, comendo de 3 em 3 horas, você consegue controlar a sua glicemia, dependendo do que você come também, para não ter esse pico caindo de hipoglicemia, tá? Então é importante que sempre tenha uma bala, um mel, uma colher de açúcar por perto, um chocolate, algo que seja rico em açúcar, porque infelizmente é nesse momento que vocês podem comer o açúcar. É nesse momento que ele vai te ajudar para correr para sua glicemia subir de uma vez e você não ficar naquele estado ou baixar mais ainda. Então você vai lá, come uma balinha, come um melzinho ou come uma outra coisa, certo? Um suco da laranja, ela ajuda a subir rápido também. E aí, após acontecer esse estado, uns 15 minutos você mede sua glicemia, vê como que tá. Se não subiu muito ainda, vai lá e come mais alguma coisa, certo? Porque 15 minutos já deu o tempo daquele açúcar subir correndo. E se caso não subiu tanto, é porque estava muito baixo, vai lá e faz uma refeiçãozinha, um lanchinho, gente. Não deixa cair de novo, por favor. E não deixa subir lá nos 500, pelo amor de Deus. Então, entenderam? Hipoglicemia, como cuidar, quais são os sintomas, certo? Então, comer de 3 em 3 horas não faz mal, afinal, comer é muito bom, todo mundo gosta de comer. Então, faz os lanchinhos, faz um café da manhã, faz um lanche da manhã, faz um almoço, faz um lanche da tarde, faz um café da tarde, faz um jantar. Se caso não faz um lanche da tarde, só faz o café da tarde, faz o jantar e faz uma ceia se você dormir muito tarde. Mas não fique períodos longos sem comer nada, tá? Não fique. Por favor, gente. Então, entendido da hipoglicemia, agora eu vou falar da hiperglicemia. O que pode vir dos sintomas? Quais são os sintomas que eu sei que eu tô tendo para ter uma hiperglicemia? A hiperglicemia, ela é quando os níveis de glicose no seu sangue estão muito altos, quando você comeu bastante
ou quando você tá com resistência à insulina, ou quando você tá com algum outro problema, estresse pode subir também. Então, eleva os níveis de glicose no seu sangue. E assim, pode levar a alguns sintomas, como fome excessiva, sim, você com hiperglicemia pode ter fome, sede excessiva, urinar bastante, até porque você teve a sede excessiva, boca seca pela sede, e aí, então você bebe bastante água, dor de cabeça, uma visão embaçada, uma visão turva, e entre outros sintomas que pode ocorrer. Então, vai de pessoa para pessoa, assim como eu falei da hipoglicemia, tá? Gente, tá muito frio, minha mão tá congelando. E ela aparece, a hiperglicemia, ela aparece normalmente quando a pessoa tomou doses, tomou doses de insulina incorreta. Quando o seu corpo criou a resistência à insulina, pode acontecer de aparecer sempre uma hiperglicemia. Quando começa a ter quando seu corpo começa a ter dificuldade de utilizar a insulina que ele está produzindo, na verdade, que está introduzindo no seu corpo, e ela começa a ter essa dificuldade. Alteração de humor, o estresse, sim, pode levar também a uma hiperglicemia. Então, pessoas agitadas, pessoas revoltadas, estressadas, vamos tentar acalmar. Uma terapeuta, uma psicóloga é minha aliada, gente, de nutricionista. Sempre tem que ter um psicólogo ou um terapeuta junto para ajudar. Então, não tenha vergonha de fazer uma terapia, não tenha vergonha de passar por um psicólogo. Se tem uma condição, se tem jeito de fazer isso, passe. Porque todos, não só diabético, não só pessoas que têm algum problema de ansiedade, alguma coisa assim, deveria passar por um psicólogo ou um terapeuta, gente, de verdade. Isso é muito importante. Enfim, voltando aqui à hiperglicemia. O estresse está relacionado, por isso que eu falei da terapia, né? E eu sei que as pessoas que têm raiva, que sentem muita ansiedade, não é fácil de controlar. Então, por isso que eu estou falando para fazer uma terapia ou tentar se acalmar. Pessoas calmas, tente ficar mais calmas nesses momentos. Eu não sou a melhor para falar isso, mas tô tentando passar o melhor para vocês, tá? Então, tente ficar um pouco mais calmo. Pelo fato de você estar com a hiperglicemia, às vezes você fica um pouco agitado, um pouco estressado. Nossa, eu fiz tudo certinho, o negócio tá alto. Vamos tentar acalmar, que às vezes ajuda a baixar, tá? Sono também interfere, então se você dorme mal, você pode ter hiperglicemia também. Como que eu posso cuidar de uma hiperglicemia? O melhor jeito de cuidar é fazendo as refeições de 3 em 3 horas, se alimentando bem, comendo quantidades certas de alimentos, sabendo o que você pode comer ou não, sabendo introduzir aquele carboidrato bom, aquele carboidrato de baixo índice glicêmico em horários certos para a absorção ser mais devagar. Então, tem tudo isso incluso, tá? Tem tudo isso englobado. É um englobamento, tá? Aqui no meu vídeo eu falo muito sobre esses alimentos. Então, se você estiver e puder ver, às vezes eu vou estar falando e ajudando vocês sempre. Então, para cuidar, a alimentação e a atividade física ajuda bastante para reduzir essa hiperglicemia. Mas, se você tá com algum problema de rim ou você tá com algum problema de cetosidade, tem que tomar cuidado, porque às vezes a atividade física não ajuda tanto, tá? Então sempre tem que estudar bastante o seu caso para ver o que está acontecendo, se você tem frequentemente uma hiperglicemia. E o porquê que eu devo controlar essa hiperglicemia? Por que eu devo sempre estar alerta com isso, hipoglicemia e hiperglicemia, gente? Essas alterações, se tiver umas alterações dessa frequentemente, pode levar a várias outras complicações, assim como eu falei, os problemas dos rins, pode levar a diminuição, um retardamento do seu cérebro, neurologicamente falando, tá? Então, é importante aceitar e melhorar essas complicações. Não é brincadeira, eu não vou comer porque eu vou morrer, eu não vou comer até morrer porque eu não vou parar, eu não vou ficar passando vontade daquilo, até porque eu falo pra vocês que não tem necessidade de você ficar passando vontade. Então,
certo? Tá entendido? Por que você deve, né? E vou para algumas perguntinhas frequentes, tá? Por que eu devo monitorar a glicemia de acordo a hora que eu acordo, em jejum? Por quê? A hora que eu acordo é o horário mais importante, porque você ficou um longo período à noite dormindo, você ficou um longo período sem se alimentar. Então você tem que ter comido muito bem à noite para você conseguir controlar sua glicemia na hora de acordar. Então é muito importante você ver isso para ver se tá tudo certo, se realmente você conseguiu controlar isso. Por que é importante medir a glicemia após 2 horas das refeições, após 2 horas das refeições principais? Após essas 2 horas é o horário que seu metabolismo já trabalhou, que seu organismo já está absorvendo seus alimentos que você colocou no corpo. Então é um horário muito bom para você medir sua glicemia e ver se está nos níveis corretos, se você conseguiu comer direito, se você conseguiu pôr alimentos que você necessitava para o seu corpo. Antes do almoço, eu devo medir a glicemia? É importante medir a glicemia antes do almoço, sim. Mas se você acha que é muito, tudo bem. Mas antes do almoço você vai ver quanto que tá a sua glicemia e após o almoço você vai ver se você conseguiu melhorar ela, tá? Normalmente tem que estar entre 100 e depois do almoço até 140. Então, você vai ver essa alteração aí. Antes do almoço eu já tava com 140, depois do almoço eu fui parar nos 200. Então, pode ver que vai ter alguma coisa errada no decorrer do seu dia. Pode ter certeza que isso não é normal, tá? Ai, Camila, mas eu vejo frequentemente as pessoas falando que tá assim. Eu vejo frequentemente pessoas falando que sempre tá descontrolado. Eu não vejo pessoas falando que tá controlado. Eu convivo com pessoas que está controlado. Eu ajudo as pessoas a controlar essa glicemia. Então, pode ter certeza que sim, você consegue. Então, é importantíssimo você monitorar, sim, para ver o quanto que tá a sua glicemia no decorrer do seu dia. Existe alguns passos bons para o seu controle, para o seu monitoramento da glicemia. Então, estabelecer um objetivo glicêmico. Ai, Camila, o que seria esse objetivo glicêmico? Um objetivo é uma meta, uma quantidade de glicemia que você tem que estar em tal horário. Então, eu tenho que estabelecer que de manhã, em jejum, eu tenho que estar com 100, 97 até 100. Mal passar de 101, 102, 105, máximo. Mas 100, ótimo. Estabelecer que 2 horas após as refeições eu tenho que estar no máximo com 140 minha glicemia. Estabelecer que em outros horários que eu não comi, que eu vou comer, eu devo estar entre 100. Não lá embaixo ou não lá em cima, tá? Se tá descontrolado é porque tem alguma coisa errada, tá? Não é só a alimentação, tem alguma coisa alterando a sua glicemia, certo? Mas isso é impossível, Camila. Nada é impossível, gente. Eu tô aqui pra te ajudar e eu tô te falando a verdade. Você consegue sim controlar a sua glicemia e esse monitoramento ajuda muito. Outro passo, manter horários para se alimentar. Manter horários para medir a glicemia. Manter horários, gente. Manter uma rotina. Isso cria uma rotina saudável na sua vida. Isso cria uma melhor condição para o seu dia a dia. Então, é importante, eu vou tomar café da manhã, se eu tenho possibilidade de ficar em casa, eu vou tomar café da manhã 8 horas da manhã, eu vou comer uma fruta, uma castanha, um amendoim às 10h30 da manhã e eu vou almoçar entre meio-dia e meia e 1h. Ótimo. 3 horas eu como um lanchinho da tarde, 6 horas eu faço um café da tarde ou eu janto, porque tem pessoas que jantam um pouco mais cedo. Fez o lanche, um café da tarde às 6, às 8 horas eu janto. Vou dormir às 10, Camila. Ótimo. Você já se alimentou, fez suas refeições completas. Vou dormir meia-noite, Camila. Jantei às 8. Coma alguma coisa às 10, um pouco mais leve, mas coma, tá? Então, coloque horários, isso é muito importante. Outro passo, na presença de hiper ou hipoglicemia ou outro sintoma,
medir a glicemia. Então, o monitoramento... Desculpa. O monitoramento dessa glicemia. Desculpa. Então, monitorar essa glicemia, saber o horário, colocar os horários das refeições, eu acredito que vai ter uma rotina saudável para você. Outro passo, saber agir nos horários dessa hipo e dessa hiperglicemia, assim como eu falei aqui em cima, antes, nesse vídeo mesmo, que eu falei sobre como correr atrás para melhorar essa hiperglicemia, essa hipoglicemia, certinho? Então, eu espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Vou deixar aqui o meu canal do YouTube, tem um canal no YouTube, então se inscreva lá, que eu posto conteúdo sempre lá, eu posto conteúdo diariamente também. Aqui no meu Instagram eu posto conteúdo diariamente para ajudar vocês também. Estou fazendo live todas as terças-feiras, às 16 horas. Vocês podem estar nessa live e falar comigo, se caso der certo. Curte e compartilhe meu vídeo e comenta aqui embaixo. Deixe seu comentário, deixe a sua dúvida, certo? Que é aqui que eu gosto de ver, é aqui que eu gosto de responder, certo? Qualquer coisa me chame no direct. E até mais, até o próximo vídeo.